Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que é focado em te ajudar a conquistar o autocontrole. O meu objetivo aqui contigo nesse canal é te ajudar a ter o controle da sua vida, ou seja, fazer aquilo que você quer fazer, né? Fazer aquilo que você é capaz de enxergar como o melhor a ser feito na sua vida e também não fazer aquilo que você não quer fazer, aquilo que você já enxergou que está te fazendo mal, né? Que não é uma coisa boa na sua vida, né? Percebe que um pré-requisito para o autocontrole é justamente essa visão clara, uma visão clara, objetiva e sincera do que é bom para mim e do que é ruim para mim, né? Só é possível ter autocontrole se você parte dessa vontade sincera de buscar o melhor, porque se você quiser fazer uma coisa que te faz mal, aí o autocontrole deixa de ser uma virtude e passa a ser uma outra coisa, né? Imagina se você escolhe fazer o mal de forma intencional, sem nenhuma hesitação. Você tem toda a capacidade ali do autocontrole desenvolvida dentro de você e você escolhe então fazer o mal porque você quer fazer o mal e pronto, né? Isso não é autocontrole, isso é insanidade, percebe? O autocontrole ele pressupõe uma ação em busca do melhor, né? E é possível descobrir o que é o melhor para o ser humano. O melhor, como a gente já viu aqui, não é subjetivo. O melhor é o caminho da virtude, né? Como os estoicos costumam dizer, o caminho da virtude é o caminho da paz interior, o caminho da tranquilidade da alma, é o caminho que você pode agir à vontade, você pode viver, você pode decidir e você nunca se arrepende, você não sente culpa, você não sente peso. Por quê? Porque você está sempre agindo em direção ao melhor, em direção àquilo que é certo, né? Esse é o caminho da virtude. E é claro que não é fácil, é claro que a gente vai errar tentando acertar, mas é justamente isso, é errar tentando acertar, né? Não é errar tentando errar. Aí já fica muito mais complicado, né? E se você está chegando aqui no canal agora, por acaso, já se inscreve aqui embaixo, beleza? A gente vem conversando esse mês inteiro aqui sobre as virtudes, né? Porque ter clareza das virtudes é ter clareza justamente do que é o melhor a ser feito na minha vida. E como a gente viu, só é possível conquistar o autocontrole a partir dessa visão, a partir da visão do que é o melhor de fato. Se você não sabe o que é o melhor, você pode até controlar a sua ação, mas em direção àquilo que é ruim para você, né? Em direção àquilo que vai te trazer um mal, em direção àquilo que vai te trazer depois arrependimento, que vai te trazer culpa, que vai te trazer um peso na consciência, né? E essas coisas são ali sinais claros de que você está agindo errado na sua vida. A culpa, o arrependimento é um sinal, né? A sua consciência te alertando que você agiu mal. Então é preciso aprender alguma coisa, né, com essa culpa, é preciso aprender alguma coisa com esse arrependimento e fazer uma correção na sua ação, corrigir a sua conduta no mundo, para você não ficar repetindo aquilo ali que está causando essa culpa, esse arrependimento, né? Se você não fizer isso, você vai viver a sua vida imerso em culpa e arrependimento. E essa realidade é simplesmente muito dolorosa, né? Naturalmente, consequentemente, você vai acabar tendo outros problemas emocionais também, né? Isso vai te deixar ansioso, vai te deixar inseguro, frustrado, angustiado, né? Tudo isso porque você não está ouvindo o sinal claro da sua consciência, que é a culpa, né? O caminho da virtude, vivido de forma plena e perfeita, é um caminho onde não há arrependimentos, não há peso na consciência, não há culpa, né? É por isso que os estoicos se referem ao caminho que te traz paz de espírito e tranquilidade da alma. Isso é a felicidade genuína, né? Quando você entende que não há nada melhor do que essa felicidade que as virtudes proporcionam, aí sim você é capaz de decidir seguir o caminho das virtudes. Você não quer mais outra vida, né? Você quer mais e mais e mais e mais viver uma vida virtuosa porque você enxergou que aquilo ali é o melhor que você pode fazer por si mesmo, né? E é claro também para as pessoas à sua volta, porque a virtude ela sempre transborda, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre a virtude da temperança, né? Então vamos lá. Primeiramente, o que é a temperança? Para responder essa pergunta, a gente vai recorrer a Aristóteles, tá? Que nos diz que a temperança é um meio termo
em relação aos prazeres, principalmente em relação aos prazeres sensoriais, né, como o tato e o paladar, né? A gente percebe que justamente, né, os desvios da temperança, ou seja, a intemperança, se apresenta principalmente na gula, né, ou seja, comer além do que se deve, e na luxúria, ou seja, realizar atividade sexual além do que se deve ou como não se deve, né? Então, essa é a primeira visão da temperança. E é por isso que em alguns escritos a gente percebe também que a temperança ela é colocada como o próprio autocontrole, né? Como essa capacidade que a gente tem de disciplinar a própria ação. Eu vou comer, né? Beleza, mas eu vou comer aqui uma quantidade certa, uma quantidade que não me faça mal, né? E a gente percebe que, mais uma vez, o grande guia, né, da temperança é a sabedoria, que é alcançada através da razão. É o princípio racional encarado como o maior bem humano, né? A razão acima da sensação, percebe? Minha boca, ela quer mais comida, porque é gostoso, é saboroso, é prazeroso. Mas a minha razão, né, me diz que se eu comer mais, eu vou ficar cheio, eu vou me sentir pesado, eu vou ficar com sono, eu vou ficar lento, eu vou engordar, percebe? Ou seja, o que é o melhor para mim de fato? Um prazer na minha boca por alguns segundos ou manter a minha integridade física, manter a minha saúde em perfeitas condições, né? É dessa clareza adquirida pela sabedoria que se pode, então, agir de forma temperante, né? Se você só olhar para o prazer, né, você vai ser sempre intemperante, você nunca vai ter autocontrole na sua vida, né? Se o prazer ele for o teu critério de ação no mundo, você nunca na sua vida vai ter autocontrole, saiba disso, né? Se você quer ter autocontrole, você tem que partir do seguinte ponto, né? Esquece prazer, né? O prazer ele vai aparecer quando tiver que aparecer na sua vida. O prazer é uma consequência de uma vida virtuosa, né? É aí que vem o prazer. Escolhe fazer aquilo que é o melhor, né? Escolhe agir de acordo com as virtudes e fica tranquilo. Você vai viver momentos de prazer na sua vida, tenha certeza disso. O caminho da virtude não é um caminho de dor e sofrimento apenas, não. Tem dor e sofrimento também, mas também tem alegria, felicidade, paz, né? E prazer, né? Tem todas essas coisas. Mas então a temperança ela é um princípio ordenador do homem, né? A temperança é a capacidade que você tem de ordenar os seus apetites, ou seja, ordenar a forma como você se relaciona com o mundo, percebe? É um processo de educação da sua vontade e educação da sua ação. E para você educar a sua vontade e a sua ação, você tem que primeiramente entender, né, que a sua vontade e a sua ação, elas precisam ser educadas, né? Elas estão mal educadas. Por quê? Porque você foi vivendo a sua vida sem muita consciência, sem muito conhecimento das coisas, você foi vivendo no piloto automático, né? E aí você foi ali recebendo várias influências externas, você foi sendo moldado pelo meio, você foi tomando decisões equivocadas na sua vida, você foi construindo hábitos que não são muito positivos, né? Você foi consumindo conteúdos que são baixos, que são pobres, né? E aí o que aconteceu? Você se acostumou com essa realidade, você se educou mal, o mundo te educou mal também, e agora, naturalmente, você deseja coisas que não são boas para você. Você age em direção em coisas que não são as melhores para você. E agora que você tem essa consciência, então, é o momento de se reeducar, é o momento de conquistar a temperança, é um processo de reeducação comportamental, tá? Um processo de conquista de um equilíbrio interno, né? E para você chegar nesse equilíbrio interno, o caminho ele é árduo, tá? Isso aqui a gente tem que ter consciência também. O caminho ele passa por um ponto que a gente já conversou, inclusive, num dos vídeos aqui dessa série sobre as virtudes, que é a capacidade de autoconsciência, a capacidade de sair do piloto automático. Porque a temperança ela está muito relacionada ao seu comportamento cotidiano, à forma como você faz as coisas no seu dia a dia, né? E o hábito, ele tem uma força dentro de você. E para quebrar essa força do hábito é preciso de uma força maior, né? E isso vai exigir de você atenção plena em cada ação, para você não cair no piloto automático do hábito, né?
E a partir dessa atenção plena, você vai começar então a perceber o desvio das suas ações. Você começa a tomar consciência da automatização dos seus comportamentos, né? E para isso você precisa então dessa vigilância constante do seu comportamento, né? Para só então você ser capaz de corrigir aquele comportamento, né? Se você não presta atenção, né, você não consegue corrigir também, percebe? Então, a conquista da temperança, ela passa por essa realidade dual, né, de vigilância e correção, ordenando o seu querer e ordenando a sua ação, ordenando o seu mundo interior, né? E como a gente viu, um dos primeiros passos para você conquistar uma virtude é você conhecer ela profundamente. Não foi isso que a gente viu? Porque quanto mais você conhece a temperança profundamente, mais você vê o valor que existe nela, mais você vê a beleza daquela virtude e, consequentemente, mais você a deseja. E tão importante como você conhecer profundamente a virtude, é você conhecer também o contrário dela, porque quanto mais você conhece o vício correspondente àquela virtude, mais você rejeita aquele comportamento na sua vida, né? Quanto mais você percebe o que é, de fato, a intemperança, menos você quer ela na tua vida. A intemperança é a falta de controle sobre si próprio, né? É você sendo menor do que o seu paladar, né? É você sendo menor do que o seu tato. Olha isso, né? Espera aí, né? Você é um ser humano muito maior do que um sentido ou outro, não é isso? Como é que você vai deixar, né, o seu tato, o seu paladar guiar a sua vida? Isso é inaceitável, isso é vergonhoso, percebe? Uma pessoa intemperante, né, é uma vergonha. Você vê um bêbado andando na rua, é uma coisa triste, é ou não é? Por que é uma coisa triste? É porque a gente sabe, né, a gente está vendo ali que existe um ser humano, né? Existe naquele ser humano o potencial de ser muito mais do que aquilo que ele está sendo. Aquele ser humano está se rebaixando, ele está se limitando, né? Claramente. O Aristóteles ele vai dizer que a intemperança ela é tão vergonhosa para o ser humano porque ela não domina a gente como homens, ela domina o ser humano como um animal, né? Justamente porque os prazeres do paladar e do tato são prazeres que a gente compartilha com os animais. O animal ele também sente prazer quando ele come e quando ele reproduz, né? Ou quando você faz um carinho nele, né? Você percebe que ele está ali sentindo prazer, né? Ele sente prazer no tato e no paladar. A gente percebe isso. Então, quando o homem ele é intemperante, ele está se rebaixando aos prazeres mais grosseiros que existem, né? Percebe? O Aristóteles ele compara também o intemperante com uma criança. Uma criança que ainda não tem as suas faculdades superiores desenvolvidas, né? E aí ela vive ainda naquela relação primitiva de busca pelo prazer e fuga da dor, né? Mas o que acontece, né? Você que está aqui me ouvindo, você não é uma criança, né? Quem vive em busca do prazer necessariamente vai perder o controle da própria ação. E quem vive fugindo da dor inevitavelmente vai se tornar covarde algum dia, né? Não dá para você ser guiado por essas duas forças. É por isso que é tão importante você ter o conhecimento das virtudes, porque elas são o guia perfeito da conduta humana, né? Num ser humano saudável, um ser humano que tem o controle sobre si próprio, ou seja, um ser humano temperante, os prazeres eles estão em harmonia com a razão. Esse aqui é o cerne da temperança, né? Harmonizar os seus apetites, harmonizar os apetites humanos com o princípio racional. Você percebe que, por exemplo, o vício em uma droga, o vício em substâncias ou até mesmo em algum comportamento, que é a marca própria da intemperança, né? O vício, ele sempre torna a pessoa irracional. A pessoa ela está vendo que está se fazendo mal, ela está sentindo ali os prejuízos, mas ela continua usando a droga, né? Ou seja, é uma atitude completamente irracional, percebe? Ela está vendo a própria destruição na vida dela acontecendo, ela está sentindo a destruição, mas ela continua usando aquilo que está destruindo ela, né? É o que Aristóteles ele vai dizer. Num ser humano irracional, o desejo de prazer é uma coisa insaciável, ainda que ele experimente todas as fontes de prazer possíveis, né? Ele não se sacia nunca, né? Ele sempre quer mais, né? Uma coisa interessante também é que, com o conhecimento da psicologia e da medicina moderna, né, com o conhecimento
que a gente tem hoje do cérebro humano, a gente tem descoberto cada vez mais que, de fato, a melhor forma de se ter prazer na vida é de uma forma moderada, né? O nosso cérebro, ele é adaptável. Se você começa a dar muito estímulo, a colocar ali muito estímulo, muito prazer, né? O seu cérebro, ele se acostuma com aquilo e aquela passa a ser a nova régua niveladora, né? Você vai começar a precisar sempre daquele nível ali de dopamina, aquele nível de prazer no seu cérebro. Ou seja, é preciso se educar em relação à forma que se obtém prazer na vida, né? Se você não se educar com relação aos prazeres que você sente na vida, você vai correr aí um grande risco de cair em algum excesso, tá? Em algum momento da sua vida. E para fazer esse processo de autoeducação, é preciso sempre ter como guia o princípio racional. É entender que, assim como uma criança se submete a um adulto, né, e come aquilo que o adulto dá para ela comer, né, ela não come o que ela quiser, ela não come a hora que ela quiser, ela não come a quantidade que ela quiser, percebe? Ela come o que o adulto julga melhor para ela comer. Então, exatamente dessa mesma forma, a gente deve se relacionar com os nossos apetites. A razão é esse adulto que existe em nós, né? O apetite é essa criancinha, né, que também existe em nós, né? Existe ali uma criancinha querendo comer doce o tempo inteiro, querendo comer mais do que se deve, né? Existe ali uma criança dentro de nós querendo comer só batata frita, né? Mas o adulto, ele vai lá e ele educa aquela criança a também comer a salada, não é isso? Então, esse é o movimento. E percebe que quanto mais você entende o que é ser intemperante, mais você rejeita a intemperança dentro de você, né? Se você prestar bastante atenção nos exemplos que eu trouxe aqui, você vai ver isso, né? São exemplos que o próprio Aristóteles ele usa, né? Então, se você trouxer esses exemplos aí para o seu dia a dia, você vai ver que você não vai mais aceitar ser intemperante na sua vida, né? Quando você entende que ser intemperante é agir como um animal, né? Um animal, ele é guiado por sensações, né? Ele é guiado pelo paladar e pelo tato, né? Então, eu não quero isso para minha vida. Então, quando você entende, né, que ser intemperante é agir como uma criança que não tem controle sobre os próprios apetites, né, que não consegue usar a razão para conduzir o próprio comportamento, se você se permite olhar para esse lugar, entender de fato essa realidade, você se revolta contra a intemperança, você não aceita isso na sua vida, né? E é essa revolta que te faz vencer o vício, inclusive. É essa ira contra aquilo que é mal, né? E, ao mesmo tempo, um amor também em relação àquilo que é bom. Então, captar cada vez mais como é bom ser temperante, os benefícios que você tem, como a sua vida melhora, como você tem mais paz, como você tem mais controle da sua vida, percebe? Tudo isso, toda essa visão vai alimentando dentro de você a vontade de ser temperante, beleza? Então, hoje a gente fecha aqui a nossa conversa sobre as 4 principais virtudes. A gente conversou aqui sobre a prudência, sobre a justiça, fortaleza, temperança, né? E eu espero que você tenha gostado dessa nossa série de vídeos. Eu acho, inclusive, que eu vou fazer ainda mais um vídeo para a gente concluir toda essa série de vídeos, beleza? E se você quiser também que eu traga aqui outras virtudes, né? A gente sabe que existem muitas outras virtudes que surgem a partir dessas principais, ou até mesmo se você quiser que eu fale sobre algum vício específico ou sobre os vícios, né, que são o contrário das virtudes, então pode ser também uma ideia interessante. Deixa aqui no comentário para eu saber, beleza? Eu preciso de um feedback de vocês aí do outro lado, tá certo? Então, deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, a sua sugestão, a sua contribuição, beleza? Eu conto contigo. Tamo junto, um grande abraço e até os próximos vídeos.